Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Sines. Este é o programa Política com Factos. Na semana passada foi nosso convidado o Bruno Mateus, presidente da Junta de Freguesia de Melides. As respostas dele foram claras e objetivas. Ficou aqui muito claro quais são as ideias que ele tem para a Freguesia de Melides. Bom dia. Qual é que é a vossa opinião sobre o entrevistado da semana passada? O António Brás fez aquela analogia interessante do striptease. Podemos dizer que este convidado fez o striptease, ou não? Sim, foi interessante, foi interessante e foi frontal. Eu acho que há ali questões fundamentais a reter para os diretamente interessados, que são os fregueses de Melides e as pessoas de Grândola. Mas eu acho que há uma coisa que nós aqui notamos isso no Porto Covo e depois é engraçado, quando olhamos para estas freguesias, ainda vemos isto com mais profundidade, que é o grande afastamento que o Estado, ou a falta de presença que o Estado tem nestas terras. Nós falámos aqui, por exemplo, a questão do socorro, seja a GNR, seja bombeiros, seja INEM. Estamos a falar a 30 minutos de distância e se calhar se for o verão com trânsito ainda será mais e este tipo de coisas. Reparem, se nós falarmos numa urgência, não é? Uma pessoa que está a ter um problema, um AVC, um minuto é o suficiente. Exatamente, ou um assalto, ou seja o que for, quer dizer, estas pessoas acabam por... Isto é verdade. Atenção que estamos a falar no litoral, estamos a falar em localidades, tanto o Porto Covo, mas isto é aliás, estou a falar do Porto Covo e de Melides, foi o que estivemos aqui até agora. Mas isto são localidades que ficam no litoral, são localidades do ponto de vista económico que estão florescentes, que estão ativas. Não estamos a falar de pequenas aldeias perdidas na serra, como diz o E que cantor. Duplicam ou triplicam a população no verão. Sim. Não estamos aqui a falar de pequenas aldeias com 500, 600 pessoas, às vezes no meio da serra, em que economicamente já não tem expressão, em que as pessoas são muito idosas e estão completamente esquecidos, isolados e perdidos. Portanto, Portugal tem que se reconfigurar aqui do ponto de vista do planeamento em termos geográficos e destes apoios às populações. Tem que haver uma muito maior proximidade. Eu tenho dificuldade em conceber, isso já se falou aqui quando foi com o José Pedro Arsénio, eu tenho muita dificuldade em conceber, por exemplo, Sines, temos aqui cerca de 15 mil habitantes, naturalmente depois teremos aqui uma população flutuante que aumenta consideravelmente, mas pronto, falamos aqui Sines, Santiago, Santo André, temos aqui 15 mil, depois outro tem 5, 6 mil, 10, 12 mil, enfim. E temos aqui os serviços de apoio presentes o ano todo. Quando nós olhamos, quer para o Porto Covo, quer para o caso de Melides, tem as suas semelhanças. Quando chega ao verão, se calhar, tem o dobro da população que Sines tem. E isto tem o dobro da população sem ter nenhum destes serviços. Ou seja, os serviços que não há no inverno continuam a não haver no verão, ou quando há é um reforço que não é minimamente suficiente para responder a isto. E, enfim, estas coisas têm que ser revistas. E essa questão do socorro e dos bombeiros, às vezes são as próprias associações que não são estatais que tentam, entre aspas, resolver que vão procurando soluções. E isto depois também é verdade, IPSS e organizações não governamentais e comissões de moradores que vão solucionando questões, por exemplo, da terceira idade, dos centros de dia, às vezes até creche. Ou seja, vai havendo aqui uma substituição do Estado pelas populações. Eu sou muito a favor dos movimentos cívicos. Eu percebo e concordo que o Estado financia algumas instituições para darem esta resposta. Agora, há respostas que a sociedade civil não pode dar, nomeadamente na questão da segurança, não é? Bom dia, Filipe Alexandre Raposo. Olá, bom dia a todos, bom dia ao nosso auditório e a quem está lá em casa. Concordo naturalmente aqui com o meu colega de painel. Aquilo que se pode retirar da entrevista do Presidente da Junta de Freguesia de Melides é claramente, tem vários problemas da responsabilidade do Governo. Naturalmente também tem alguns desafios na freguesia,
Vamos ver, também ficou isso, qual é que vai ser o relacionamento da Junta de Freguesia de Melidos com a Câmara Municipal, tendo o executivo da Câmara Municipal que passou a ser do Partido Socialista e antes era da CDU, ele é da CDU. Mas de uma forma geral, acho que foi um programa agradável. O convidado também respondeu entre aspas, aos pequenos desafios, às perguntas que lhe foram dirigidas, e por isso também agradecemos, como é óbvio, a vinda dele, e também acho que as pessoas, principalmente de Melides, ficaram mais esclarecidas, que é esse o nosso objetivo, é esclarecer os ouvintes lá em casa e principalmente, de uma forma geral, todos, mas principalmente as pessoas das freguesias ou dos concelhos onde pertencem os convidados. Falando noutro tema, tenho 3 ou 4 temas para comentários muito rápidos. Ontem foram as eleições, acho que foi ontem, foram as eleições da CCDR do Alentejo e do país todo. Aqui só tenho um comentário a fazer, como é do conhecimento geral. Houve aqui um acordo entre o PS e o PSD para eleger todos os presidentes das CCDRs do país, sendo que no Norte houve outra candidatura. Houve um acordo, mas houve ali alguns senhores presidentes de Câmara que não acharam bem e fizeram uma lista também. Aqui no nosso caso em particular, as notas que eu quero deixar é os partidos locais, no que diz respeito ao nosso concelho, aliás, ao litoral alentejano, não ouvi ninguém se pronunciar sobre esta matéria. Tirando a CDU, que esteve ausente, porque não concordou com o acordo, porque naturalmente o PS e o PSD, naturalmente, entre aspas, fizeram um acordo e a CDU ficou de fora e por isso não participaram nas eleições. Mas aqui a questão é, no litoral alentejano, nenhum senhor Presidente de Câmara, nem nenhum partido, neste caso do PS ou do PSD, pelo menos publicamente, não tive conhecimento de nenhuma tomada de posição. Isso quer dizer que o partido mandou e eles fizeram, todos. Aqui a questão é muito simples. O Alentejo Litoral ficou melhor ou ficou pior? Ficámos com algum representante ou não ficámos? Até agora, o presidente eleito não é do litoral alentejano. O vice-presidente eleito também não é do litoral alentejano. Os restantes membros, até agora, que tenhamos conhecimento, também nenhum é do litoral alentejano. No mínimo, acho eu, e se a região e os concelhos estão em primeiro lugar, acho que deviam ter tido uma tomada de posição, ou pelo menos ter a capacidade de influenciar para que o Alentejo Litoral tivesse representado, ou ainda espero que possa estar, porque aquilo é o presidente, o vice-presidente, depois penso que há 4 ou 5 vice-presidentes nomeados pelo governo. A região do Alentejo, se forem dividir pelas regiões, acho que pelo menos todas as regiões podem estar representadas. Aliás, já tivemos representados. O atual presidente da Câmara de Odmira já pertenceu à CCDR. Mas desta vez não me parece que isso vai acontecer. No caso de Sines em concreto, mais uma vez, temos muita importância económica, representamos muito para a economia nacional, temos os maiores investimentos daqui e dali, mas depois quando se trata da questão da influência política, não há e também ninguém faz para haver, digo eu, né? Pelo menos se há jogos de bastidores, nós não temos conhecimento. Por isso era mais uma oportunidade, e ainda no outro programa eu fiz aqui várias referências à oposição. A oposição, a política é feita de factos,
e de momentos políticos que deve-se, no bom sentido, aproveitar os momentos para marcar posições, não é? E a oposição tem acontecido algumas coisas, mas a oposição, como se costuma dizer, nem vê-la, não é? Mais uma vez o PSD e o PS, onde é que eles andam, não é? E é assim, não quer dizer que tivessem que tomar uma posição contra aquilo que o partido lhes mandou fazer. É uma questão de ter uma opinião, não é? Exatamente, que os senhores lá de Lisboa os mandou-os fazer e eles foram lá fazer. Mas tomaram uma posição, não é? Dizer, atenção, que há um acordo entre as comissões políticas nacionais do PS e do PSD que vamos cumprir ou utilizassem lá os termos que entendessem, mas no nosso entendimento, a nossa região ou o nosso concelho, mas neste caso o litoral alentejano, a nossa região do Alentejo Litoral, tem estas necessidades. Esperamos que o próximo presidente tenha atenção nestas coisas. Entendemos que devemos estar representados na CCDR. Pelo menos uma tomada de posição. Os factos, os acontecimentos vão passando, as coisas vão acontecendo e a oposição nem aparece. Este breve comentário do Filipe dava para a gente fazer aqui vários programas. Vou tentar resumir aqui algumas notas que fui tomando. Desde logo, dizer que o Filipe toca aqui numa questão que é fundamental, que é a seguinte, e que também é a razão... Desculpa interromper, e já agora aproveito para explicares também para as pessoas lá. Penso que há muita gente que não sabe o que é CCDR e a importância. Sim. Já agora eu não fiz isso, mas sim, já vai aí. Portanto, há aqui uma questão que é fundamental e que também está na gênese da criação deste programa. É que Sines, do ponto de vista político, é um imenso deserto. Nós em Sines, a política em Sines é as eleições, de 4 em 4 anos. Nem sequer há mobilização e acontecimentos políticos noutras campanhas legislativas, presidenciais. Não há. E há terras de menor dimensão de Sines em que existe. E isto tem várias razões. Eu não sou politólogo, não sou sociólogo, mas há aqui algumas questões que são mais ou menos... Há uma delas para mim que acho que é objetiva, que é boa. Esta indiferença tem muito a ver com a satisfação material das pessoas. Sines como sabemos, é uma terra com rendimentos elevados, as pessoas sentem-se satisfeitas uma série de necessidades, pelo menos do ponto de vista material, e isso tendencialmente afasta-as da política, pelo menos numa fase inicial. Agora, isto não desobriga a oposição daquilo que o Filipe disse e que eu já lá irei. Dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, a CCDR é a Comissão Coordenadora de Desenvolvimento, no nosso caso, da região do Alentejo. O que é que são estas CCDRs? Isto foi debatido na altura, eu acho que era a altura de se debater de novo. As CCDRs é um produto tipicamente português, é a nossa incapacidade de fazer regionalização, não tivemos capacidade de fazer regionalização, e então criámos legalmente estas CCDRs, com um grande problema, que é um pouco aquilo que acontece com a União Europeia, e que há muita gente que é crítica e cada vez mais, é que nós não elegemos aqueles que nos estão a governar. E as CCDRs têm uma capacidade de decisão, nomeadamente do ponto de vista orçamental, muito superior a qualquer uma das autarquias. Portanto, tem uma capacidade de decisão que deviam ser escolhidos por nós, deviam ser eleitos por nós. E é este tipo de coisas, isto depois passa um bocado ao lado da maior parte dos cidadãos. Eu acredito que uma parte significativa da população não saiba nem o que é CCDR, nem o que faz a CCDR, nem a sua importância. E reparem que chegámos ao ponto de que são os políticos que se juntam e combinam entre si quem é que vai governar. Isto provoca o quê? Provoca o que a gente sabemos, provoca um afastamento das pessoas da política. Se as pessoas não se sentem ouvidas, não sentem que são elas que vão escrutinar. Nós chegamos ao fim do mandato da anterior Comissão Executiva da CCDR e as pessoas não sabem se eles governaram bem, se governaram mal. Porquê? Porque não vão votar nos novos que vêm, não sabem o que é que os novos se propõem. Ou seja, os seus presidentes da Câmara juntaram-se, combinaram entre eles como é que iam votar e decidiram o que é que iam. Isto é
das coisas mais graves do ponto de vista de deteriorar a política, é isto. Isto afasta imenso das pessoas, quando as pessoas percebem... E neste caso nem sequer foi os presidentes de câmaras que se combinaram. Foram os partidos, quer dizer, aquilo, ao fim e ao cabo, aquilo que nós vamos ouvindo falar e que muitas vezes vem embrulhado noutras coisas que não gostamos, quando nos falam o sistema, nós depois tendemos a concordar que, de facto, isto é o sistema. Não é? Quando os dois partidos do poder, no caso o PS e o PSD, se juntam para decidir quem é que vai governar as várias CCDRs de norte a sul do país, nós perguntamos, ok, então e nós, quando nós fomos votar nos presidentes de Câmara, ou quando nós fomos votar nesses partidos, disseram-nos que eles depois iam poder fazer isso? Quem é que os mandatou para escolher isto? Quem os mandatou foi a lei que eles decidiram entre eles, vamos fazer uma lei para decidir que somos nós que decidimos. Isto é este tipo, é a soma de várias coisas destas. Olha, daquela que eu há pouco falei, da ausência de Estado na proximidade com o cidadão, é este tipo de situações, e são este tipo de coisas que vão afastando as pessoas da política e depois geram aqueles fenómenos que andamos todos muito assustados, que vai acontecer aqui uma desgraça, o que é que vem aí, mas é a soma destas coisas. Depois quero-vos dizer o seguinte, aqui... Relativamente a esta questão que o Filipe disse também é tremendamente importante, que é a questão da oposição em Sines. As eleições foram há muito tempo, é um facto. Quem ganhou ainda vive um estado de graça. Este é um período sempre muito, muito difícil para as oposições, é natural. Mas há duas ou três coisas aqui que são importantes e que eu já aqui abordei isso, que é, nós, por exemplo, quem está na oposição, se não fizer nada, há pelo menos 2 momentos do ano em que o palco é seu. Orçamento e contas. Porque forçosamente é ouvido a falar, é ouvido pela rádio, é ouvido pelos jornais. Portanto, tem aqui há aqui a criação de 2 factos políticos que decorrem da lei e que são sempre... A oposição tem sempre estes 2 momentos. Normalmente em dezembro e depois ali em março, salvo erro. Pronto. E estes 2 momentos são da oposição. Aparece, concordamos, não concordamos, propomos isto, propomos aquilo. A oposição em si já deixou passar o primeiro momento agora do orçamento e, aliás, deixou passar, ainda bem, porque quanto mais passasse, parece que pior ainda é, que as coisas correram francamente mal. Mas isso tudo bem. Agora, o que é aqui fundamental é a oposição perceber, e eu temo que nós venhamos a ter uma oposição muito fraca. Muito fraca. O que é aqui fundamental é a oposição perceber que fora destes 2 períodos que naturalmente tem palco, perceber que a oposição tem que criar factos políticos para surgir. Seja um congresso, seja uma festa, tem que gerar acontecimentos, tem que ter bandeiras que defenda para fazer um comunicado à comunicação social a defender. Aquilo que defenderam durante a campanha é que eu reparei, quando foi o orçamento, não houve um comunicado. Tiveram muita preocupação, alguma, a explicar a questão dos impostos e onde é que enganaram, mas não houve ninguém que viesse dizer nós votámos contra este orçamento por estes motivos, porque não tem estes projetos, porque não tem isto, nós temos um orçamento alternativo. Portanto, não houve oposição. Neste orçamento não houve oposição. Isso é dramático. É dramático. Depois, isto para finalizar esta questão aqui da oposição, que havemos de falar nisto, infelizmente havemos de ter que falar nisto várias vezes. Se vocês forem às redes sociais, que hoje são o grande motor da comunicação, pela facilidade, pela proximidade, todos os partidos que estão representados na oposição em Sines, desde as eleições até agora, portanto, desde as eleições até agora, houve esta questão do imposto, e tem um post a desejar Feliz Natal. Não há mais nada. Nem há desejos para 2026, nem dizem vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos lutar por isto. Nada. Opinião sobre acontecimentos... Desculpa interromper, mas há aquele ditado que diz que o Natal é quando uma pessoa quer. Pois. Deve ser por isso. Comunicados sobre acontecimentos importantes que acontecem em Sines, mesmo a nível nacional, que impactam sobre Sines, zero. Não sei se será do vosso conhecimento, a refinaria da Galp vai passar a ser apenas somente 20% da Galp. A Galp está aqui a 3 km de nós. Os trabalhadores da Galp que estão ali vivem aqui. Não há um comunicado político de ninguém. Inclusive aqui até da própria CDU, porque aqui a CDU será a oposição relativamente ao poder. E a CDU até é muito ativa, de todos os partidos, a CDU até é muito ativa nisto. Eu recordo, estes 12 anos que o PS teve maiorias, a CDU nunca deixou de marcar posição em temas nacionais que impactavam em Sines. É talvez o único partido que o faz. Pronto. Mas nem isso ainda aconteceu.
Portanto, e nós estamos aqui assim. Portanto, por isso é que a política com factos também surge um bocado, a gênese deste programa também é um bocado isso, é tentar expositar, é tentar estimular para que durante estes 4 anos, até às novas eleições, se volte a falar de política. Outro momento importante, e já lá vamos, Filipe, aí às outras questões, outro momento importante no nosso país e não só a nível local, vamos ter no próximo domingo, onde temos a oportunidade de eleger o próximo Presidente da República para os próximos 5 anos. As sondagens, em cada dia que saem, têm resultados diferentes. Qual é que é a vossa opinião acerca disso? Sei que é difícil acertar. O primeiro é o que surge sempre, é o André Ventura. O segundo lugar e os outros é que vão sempre mudando de posição. O que é que vocês pensam em relação a isso? Em relação ao domingo e às eleições presidenciais e em primeiro lugar, fazer um apelo para que as pessoas participem e que o nosso Conselho possa também ter uma afluência significativa e de participação cívica nas eleições, independentemente daquilo que é a ideologia e no candidato que as pessoas entendem e vão votar. Em relação ao nosso Conselho, e mais também a nível de título informativo, e podemos depois também fazer aqui algum comentário sobre isto. Só curiosidades. As últimas eleições presidenciais no Conselho de Sines, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem 2.555 votos, apoiado pelo PSD e pelo CDS. A Ana Gomes tem 582 votos, apoiado pelo Partido Socialista. O André Ventura, 577 votos, apoiado pelo Chega. O João Ferreira, 396 votos, apoiado pela CDU. A Marisa Matias, 218 pelo Bloco de Esquerda. E o Tiago Meyer, 81 pela iniciativa liberal. Na freguesia de Porto Covo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa teve 290 votos. O André Ventura, 59. A Ana Gomes, 42. O João Ferreira, 30. A Marisa Matias, 20. E o Tiago Meyer, 5. Isto para dizer o quê? E depois já fazemos aqui outra comparação. Aquela questão da esquerda e da direita, que há malta que insiste nisso, aqui é uma demonstração que as pessoas votam principalmente naqueles que entendem que ou gostam mais, ou que é mais simpático, ou pronto. Porque, sinceramente, as sondagens todos os dias dão um resultado diferente, mas não é porque os candidatos apresentaram propostas, porque eu ainda não vi, acho que já falaram mais daquilo que é as funções do Primeiro-Ministro do que propriamente... E das guerras lá fora, exatamente, não é? do que propriamente aquilo que é as funções do Presidente da República, ou então têm medo que as pessoas percebam que se calhar o nosso Presidente da República, aquilo que é as suas funções, se calhar deixa muito a desejar aquilo que é a sua função, independentemente, naturalmente, de eu achar que tem o seu papel no nosso aspecto político português. Se nós, aqui a curiosidade era, ou ainda é, se juntamos os candidatos apoiados pela direita, nas últimas eleições presidenciais, a direita tem em Sines, no Conselho de Sines, 3.213 votos, e a esquerda tem 1.196 votos. É esta a curiosidade. Na freguesia de Porto Covo, os candidatos apoiados pela direita têm 354 votos e a esquerda tem 92 votos. E agora, e acho que esta que é a grande curiosidade de domingo, é saber se os candidatos apoiados pelos vários partidos conseguem manter o eleitorado das legislativas. E agora, o resultado das legislativas, o André Ventura, que é o Chega, tem 1.925 votos. O Partido Socialista tem 1.607 votos. O PSD e o CDS têm 1.600 votos. O PCP tem 535 votos. O LIVRE tem 383 votos. A Iniciativa Liberal tem 301 votos. E o Bloco de Esquerda tem 269 votos. Eu acho que não tem muito a ver, mas
não deixa de ser curioso vermos qual é o posicionamento dos partidos, com os candidatos que cada um apoia, se há aqui alguma tendência ou se conseguem manter estes resultados. Eu arrisco a dizer que destes todos, aquele que consegue manter o resultado vai ser o André Ventura, não é? Que venceu as legislativas no Conselho de Sines. Agora, os restantes candidatos, não me parece que vai acontecer isto. Aliás, há aqui candidatos que até podem, e acho que vai acontecer, ter muito mais votos que aquilo que os partidos que os apoiam tiveram em Sines. E a última nota é, mais uma vez, não é para estar sempre a falar da oposição, até porque pessoalmente acho que tanto quem está no poder como quem está na oposição ficamos todos satisfeitos que as coisas funcionem e que haja um trabalho político, e se a oposição funcionar, quem está no poder, de certa forma, é obrigado, entre aspas, no bom sentido, a trabalhar mais. Neste caso das presidenciais, aquilo que tenho a dizer é que mais uma vez se nota a ausência dos partidos em Sines, porque todos eles apoiam um candidato publicamente, e também não acho que o único que veio foi o André Ventura. O André Ventura, exatamente, o único candidato que veio a Sines. As pessoas podem gostar ou não gostar, enfim, cada um tem a sua opinião em relação ao André Ventura, mas o que é facto é que dos candidatos todos, o único candidato que se deu ao trabalho de vir a Sines foi o André Ventura. Depois pode naturalmente, e eu respeito todos, mas pode haver lá os moralistas da desgraça, mas não é com moralismos da desgraça que se combate isto ou aquilo que gostamos menos, não é? E que é um facto, é que o André Ventura deu-se ao trabalho de vir a Sines, e vamos ver se esse trabalho que teve também no dia das eleições não vai ter reflexos do ponto de vista eleitoral, não é? Se não vai ter mais votos que os outros. E os outros partidos, é pena que não tenham feito qualquer coisinha, como costuma dizer, para defender os seus candidatos, que também lhes ficava bem. Em relação aos prognósticos, eu acho que está tudo em... Mas o Brás tem ali uma bola de cristal, não é? Acho que está tudo em aberto. Ali pela bola de cristal. Acho que está tudo em aberto. A única nota... Mas arrisca lá para depois vermos para a semana que acontece. A única nota que as pessoas costumam dizer que se o André Ventura passar à segunda volta, com o António José Seguro, agora fala-se do Cotrim, que quem passar à segunda volta ganha de certeza contra o André Ventura. Eu não tenho essa certeza toda. Até porque são eleitorados diferentes. Eu acho que o eleitorado do André Ventura é um eleitorado que se mobiliza para ir lá. E depois também acho que se o André Ventura passar à segunda volta, há muitos portugueses que fazem parte do partido da abstenção que vão lá, porque há aqui uma grande oportunidade com a teoria da mudança do sistema, não é? Por isso os senhores dos outros partidos não ganharam já, e o André Ventura também, convém trabalhar em todos. Não estou aqui a defender nenhum, mas acho que na questão de quem é que passa à segunda volta, eu sinceramente não me parece que o Cotrim passa à segunda volta, e estou mais inclinado que passa para a segunda volta o André Ventura e o António José Seguro. Bom, isto foi o facto, foi a prova evidente que fui pré-candidato. Viram como é que ele conseguiu não assumir, conseguiu dizer tudo aquilo que queria sem assumir. Bom, várias coisas importantes sobre esta matéria. Relativamente, respondendo diretamente à questão do que é que eu acho que vai acontecer, eu ultimamente tenho acertado. Pois, por isso mesmo a bola de cristal é importante. Já irei muito, agora tenho acertado. Há aqui duas coisas que eu tenho a certeza. E podem dizer que ouviram primeiro na Rádio Sines. É verdade, lá para Alice, não. Tenho a certeza que o André Ventura ganha
neste domingo, portanto na primeira volta, e tenho a certeza que o André Ventura não ganha na segunda. São duas certezas que eu tenho, que depois podem se confirmar ou não, veremos. Quem passa com o André Ventura, também creio que seja o José Seguro. É provável que sim. Quem passar com o André Ventura será o Presidente da República em Portugal. Concordo aqui com o Filipe. Olha que forma simples de explicar isto tudo. Sim, concordo um pouco com o Filipe, que se for, por exemplo, o Cotrim, o André Ventura pode ter uma maior votação, porque o que é que está a acontecer aqui com o André Ventura? É uma coisa que já está mais que descortinada, por quem percebe disto. O André Ventura tem uma elevada taxa de rejeição. Significa que há quem vote nele, porque gosta dele ou porque concorda com ele, e depois aqueles que não votam nele rejeitam absolutamente, ou seja, nem sequer põem a possibilidade de votar nele. Há candidatos que são mais consensuais, que a pessoa diz, eu não voto no José Seguro, mas poderia votar. No André Ventura, não. O André Ventura fracionou claramente o eleitorado, e acho que foi estratégico. Tem quem vote nele de qualquer forma e quem que o rejeita. Eu costumo dizer uma coisa que ainda não ouvi, pode ser que os nossos comentadores a nível nacional ouçam, que é, nós ouvimos falar na taxa de rejeição, temos que falar na taxa de duração. O André Ventura tem uma taxa de duração muito, muito alta, talvez a mais alta. Aliás, neste momento, segundo as sondagens, o eleitorado dele é o que já é mais fiel. 77% das pessoas que na sondagem diz eu vou votar André Ventura, dizem que já não mudam. Aconteça o que acontecer, já não mudam. Enquanto os outros candidatos têm esta taxa muito inferior. Portanto, o André Ventura fracionou estrategicamente. Na questão das redes sociais ele é muito forte também. Sim, ele fracionou claramente. O que é que eu tenho aqui para dizer? Já agora, para responder, eu acho que na primeira volta, acho que o António José Seguro vai passar com o André Ventura, e parece-me claro que depois o António José Seguro irá ganhar as eleições. É curioso como é que nós, neste início, se calhar os candidatos apoiados ou mais próximos da direita são se calhar 60 e tal %, e depois não ganham as eleições, vai ganhar o António José Seguro. E a esquerda, que tem 20 e poucos %. Mas pronto, é o sistema eleitoral, é assim, é 2 voltas e é assim, e tem algum sentido, porque se o Presidente tem que ser o Presidente de todos nós, vamos a tomar uma segunda volta para que a maioria de nós decida quem é o Presidente. Depois, falar aqui numa coisa engraçada que o Filipe fez e que todos fazemos, que é caímos todos vivemos todos numa utopia, que é a separação de poderes entre o Presidente e os partidos. Isso é falso. Nós estamos aqui a falar nos candidatos apoiados pelos partidos, e nós conseguimos linkar ou conectar cada um dos candidatos, exceto o Gouveia e Melo, que acho que é de todos, conseguimos conectar cada um dos candidatos a partidos. E esta é a grande realidade. Portanto, e sempre assim foi. E depois daqui teremos conclusões até políticas. Os partidos, o PSD está no poder, mas se o candidato apoiado por ele, se não ganhar, é uma fragilidade, ou se ganhar, enfim, aliás, já o Sá Carneiro dizia, o governo, uma maioria e o presidente, portanto, eu próprio assumia, portanto, esta utopia da separação de poderes. Mas não é assim. Depois, no exercício das suas funções, poderá ser, mas neste momento não há. Nós conseguimos ligar os políticos aos partidos. A questão ainda do André Ventura, e reparem que até nós aqui, o André Ventura é o centro da discussão e é o centro do tema. O André Ventura veio a Sines e veio a Mil Fontes. E o André Ventura veio a Sines e a Mil Fontes por uma coisa muito simples e, mais uma vez, bem pensada do ponto de vista estratégico. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele ou a sua equipa, do ponto de vista estratégico, eles são muito bons. Eu diria que são excelentes. O André Ventura faz uma leitura, e eu sei isto de fonte segura, que é quais são os concelhos ou as freguesias que têm a maior taxa de imigrantes. E ele vai a esses locais. É assim que funciona. Mil Fontes, São Teotónio, Sines temos uma elevada taxa de imigração. Qual é que é a diferença que Sines tem do ponto de vista da imigração e dos conflitos que podem normalmente, ou que têm resultado nos últimos tempos, e não vou aqui discutir se são mais ou menos empelados, ou se são mais reais, se há mais violência, se há mais... Enfim, não vou discutir isso. Sines tem uma particularidade. Sines, desde sempre, eu já falei nisto noutras ocasiões, Sines, desde sempre, por ser um porto de mar, sempre teve uma maior capacidade de aceitar terceiros, ao contrário das aldeias mais afastadas ou do interior, que há 200 anos, quando lá aparecia alguém estranho, era o acontecimento. Aqui em Sines aportavam com frequência comerciantes e, enfim, uma série de pessoas. Depois, mais tarde, tivemos também o turismo, e o turismo confere uma abertura ao outro
distinto de uma terra que não seja, que não o tenha. E isto, a gente, por exemplo, vive muito isto quando é as músicas do mundo. Sines tem um acolhimento e uma capacidade de aceitar o outro quase singular. E nós vivemos as músicas do mundo. Eu não me lembro de registar conflitos com pessoas, como dizia, acho que era o Camões que dizia, as mais diversas sortes de gente. Nós temos aqui gente de todo o mundo, de todo o tipo. Francamente, não me lembro de ter aqui havido nenhum acontecimento de cariz racista. Pronto. E depois há uma coisa muito importante aqui em Sines que eu falei no início e que volto a falar, e acho que esta é a grande marca de Sines. Daqui a 200 anos, se falarem de Sines, acho que esta é a grande marca. Nós em Sines podemos ter muita imigração e muito poucos problemas, porque as pessoas têm trabalho e estão a ganhar dinheiro. E isto faz toda a diferença. Porque se a taxa de desemprego, tivéssemos aqui uma calamidade e a taxa de desemprego voltasse a ser, como foi em tempos, 18%, 20%, aí sim, aí veríamos qual é a capacidade de aceitarmos o outro ou não. Porque, infelizmente, é assim, nós aceitamos o outro quando isto dá para todos. Quando deixa de dar, se calhar muita gente que hoje tem um espírito muito aberto, aceita aos outros e é muito a favor da integração e da inclusão, se calhar quando chegasse à altura começava a dizer, pá, isto não dá para todos, e eu sou de Sines, e eu já cá estou. E nós vamos ouvindo aos poucos estes discursos. O meu filho não tem vaga, mas olha que eu sou de Sines. E inclusive há dias vi, há duas coisas nas redes sociais, uma foi já há muito tempo, um grupo que foi criado na altura, que eram os naturais de Sines, ou os chinienses, só podia pertencer quem fosse de Sines, pronto. Isso, na altura, enfim, foi aceito e passou. Olhando, passado estes anos todos, e já na altura houve pessoas que enfim, contestaram isso, é uma manifestação curiosa em que estamos a diferenciar. E se vocês repararem, nas redes sociais vai progressivamente aparecendo, nomeadamente na habitação, pessoas que anunciam, tenho um T2 disponível para arrendar. E começam a aparecer pessoas a dizer assim, olha, viva, mande-me mensagens, eu sou de Sines, eu nasci em Sines, eu vivo cá há não sei quantos anos. Não, isto são pequenos sinais que, se nós estivermos atentos, representa aquilo que eu estou a dizer, que é, enquanto houver casas para todos, nós estamos todos bem. O problema é quando não houver casas para todos, como já está a acontecer. Enquanto houver empregos para todos e todos tenhamos dinheiro, está tudo bem. E quando começar a deixar de haver. Portanto, isto é aquela história de que eu quando tenho muito de dar, não é nada de especial. O importante é quando eu tenho pouco e dou aquilo que preciso. E aí é que nós vimos, se esse momento chegar, que eu espero que não, aí é que nós perceberemos o que é que acontece. Voltando ao André Ventura, eu dei aqui esta volta. O André Ventura faz esta leitura, onde é que a maior imigração, onde é que há a maior taxa de criminalidade, para cá Sines, apesar de haver relatórios que dizem isso, nós não sentimos isso, mas onde é que há a maior taxa de imigração, onde é que há a maior taxa de criminalidade, tenta ligar uma coisa à outra. Não vou discutir se tem ligação ou não vou, porque também não tenho essa capacidade de o fazer com toda a certeza. No entanto, eu faço essa leitura e vem. Se bem que aqui em Sines não colhe, porque nós não sentimos tanto essa imigração, mas o certo é que ele já ganhou aqui eleições. E vai ganhar, este domingo vai voltar, o André Ventura em Sines vai voltar a ganhar claramente as eleições. Podem também apontar esta como eu estou a dizer no Twitter com factos. Muito bem, a outra nota que quero deixar aqui, porque penso que é importante, a freguesia de Porto Covo ontem tornou-se o primeiro destino turístico sustentável do Alentejo, ao receber a certificação da Biosfera. A certificação de destino turístico sustentável foi atribuída pela Biosfera ontem numa sessão pública na freguesia de Porto Covo, no âmbito do projeto piloto lançado em fevereiro de 2025. E que torna aqui a aldeia de Porto Covo a primeira com esta certificação de turismo sustentável. Só para deixar uma nota positiva à freguesia de Porto Covo e a todos aqueles que ao executivo, ao presidente, também aos empresários que participaram neste projeto, e à região de turismo e à Câmara Municipal de Sines, porque é destas coisas que se marca a diferença, e aqui é claramente uma visão correta daquilo que deve ser o território e qual é a estratégia que devemos ter para o Conselho, e acho que era importante, é uma nota bastante positiva para a freguesia de Porto Covo, para aquilo que deve ser a visão, para aquilo que deve ser o caminho para um turismo de maior qualidade,
E por isso fiz questão de fazer aqui esta referência, e é o primeiro do Alentejo, acho que mais significado tem esse facto. Depois, rapidamente também, algumas pessoas já devem, lá vem ele com esta conversa, mas eu não vou deixar esta conversa. Em relação ao convite ao Sr. Primeiro-Ministro, continuamos a não ter novidades. Assim quer dizer que ele não quer vir? E vamos... Não sei, eu tinha aqui uma nota acerca disso e depois passou-me. A ausência, pelo menos que nós saibamos, até já pode estar agendado, a ausência do Primeiro-Ministro, da vinda do Primeiro-Ministro a Sines após o convite do Presidente da Câmara, diz mais do Primeiro-Ministro do que diz do Presidente da Câmara. Não é? Sim. Nós continuamos a dizer Sines, não pela sua dimensão demográfica, porque não somos muitos, pela sua importância política, porque a importância política conta-se pelos votos, também não somos muitos, mas temos aqui uma importância estratégica, económica, enfim, e estamos cá, e estamos cá também, e temos direito a reclamar aquilo que achamos que temos direito. Um apelo de um Presidente da Câmara a um Primeiro-Ministro e não ter aqui resposta, quer dizer, eu acredito que ele tenha vários apelos para ir visitar vários sítios, mas aqui permitam-me também dizer que Sines, claro, e aqui permitam-me também dizer que Sines também não é um sítio qualquer, não é? Não podemos continuar a anunciar obras, sim, ainda bem que é, mas nós também queremos respostas àquilo que são as nossas necessidades, não é? Porque Sines, ao fim e ao cabo, é um dos motores do país. É um dos motores do país e nós já falámos nisso, até acho que o Presidente quando esteve aqui, nós sofremos uma pressão, as próprias infraestruturas municipais, autárquicas, sofrem uma pressão com esta oscilação de população que se calhar triplica e sofremos uma pressão, e aliás falámos nisto, o Porto Covo sofre no turismo, nós sofremos com os investimentos. Na questão habitacional, as pessoas em Sines pagam mais pelas casas, na restauração pagamos mais do que na maior parte do país, as nossas infraestruturas, águas, esgotos, seja o que for, estão subcarregadas porque estão subdimensionadas, não estão previstas para esta quantidade de pessoas, as próprias estradas, a dificuldade de estacionar, portanto, nós de alguma forma temos um conjunto de dificuldades inerentes a um complexo industrial desta dimensão e à falta de dimensionamento da nossa cidade para estes picos. Uma coisa é a Câmara Municipal preparar a cidade para o que se pensa ser a dimensão de Sines em velocidade de cruzeiro. 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Isso é uma questão. Outra questão é como é que se prepara Sines para estes picos que acontecem, que falam às vezes em 4, 5 mil trabalhadores. Quer dizer, temos que olhar para isto de uma forma totalmente distinta. O próprio hospital não está, se calhar, dimensionado para quanto está esta população aqui em Sines. Se coincidir com uma época turística em que Molido já tem as tais pessoas que falámos, o Porto Covo já as tem, mais os trabalhadores, não estamos dimensionados em termos de segurança, nem em termos de hospitais. As próprias escolas em Sines, é que o trabalhador que vem hoje já não é, isto houve aqui uma mudança de paradigma, o trabalhador que vem hoje já não é aquele trabalhador que vinha há uns anos, que vinha fazer as chamadas paragens, que estava aqui um mês e meio, no máximo ia-se embora. Nós hoje estamos a falar de projetos em que os trabalhadores vêm 1, 2, 3 anos, ou seja, vêm viver para Sines, não vêm trabalhar. E quando vêm viver, muitos deles trazem a mulher e trazem os filhos e têm um conjunto de exigências que Sines não está minimamente preparado para responder. Não é só Sines, é Santo André, é Santiago, não estão preparados para responder. Filipe, temos ainda alguns minutos. Sim, pronto, para arrumar este assunto do convite, continuamos na expectativa. É assim, o Sr. Primeiro-Ministro pode não ter essa disponibilidade, mas há outros membros do Governo que podem representar o Sr. Primeiro-Ministro e, naturalmente, uma resposta era sempre... vir fazer este poderá papel. Poderá haver. Sim. É assim, ainda hoje... Não nos deram conhecimento, mas poderá haver. Ainda hoje está em si, vai estar em Sines um membro do Governo, por isso há disponibilidade para outro tipo de coisas. Curiosamente, uma iniciativa em que fizeram publicidade para a malta se inscrever e depois houve quem me pedisse para fazer essa referência. Quando a malta se ia inscrever, dizia que já estava esgotado. Mas pronto. Quem é o... Mas quem é o político que vai estar em Sines? Eu penso que é o Ministro Castro Almeida. Por isso há disponibilidade de membros do Governo para estarem em Sines, por outras razões, e ainda bem que estão, e a iniciativa que ele vem também é uma iniciativa de grande valor,
não tiro o mérito aí a essa iniciativa e é organizado por instituições de grande valor e de grande importância para Sines, mas pronto, também podem responder ao Presidente da Câmara, e aliás o Presidente da Câmara também vai estar presente na iniciativa. Tem uma boa oportunidade também para perguntar ao Sr. Ministro se não se importa de perguntar lá ao Sr. Primeiro-Ministro para ver a sua agenda e o convite. Pronto, muito rapidamente. A outra, já não temos muito tempo para falar nisto, mas só aqui também uma nota. Hoje, passados 72 dias que tomou posse o novo Executivo da Câmara Municipal de Sines, dizer que já houve uma pequena reestruturação naquilo que é a alteração dos chefes de divisão. Aguardamos que pela a restante reestruturação que o Presidente Álvaro Beginha prometeu ou falou, vem vindo a falar, continuamos naturalmente na expectativa de mudar algumas coisas. Naturalmente que há algumas coisas que nota-se que há outro tipo de comportamento e de funcionamento dos serviços, e isso beneficia todos. No outro programa, depois aprofundamos ou fazemos uma análise sobre aquilo que tem sido estes dias do atual Executivo, mas até agora... Então, hoje não havia verde, mas lançou eu o desafio. Ui. Vamos, eu e o Filipe, vamos indicar aqui quem achamos que vão ser os 3 primeiros eleitos em Sines para a presidência. A Vicência toma nota e depois avaliamos. Pode ser. Olha, eu vou-vos dizer, para mim, o André Ventura vai ganhar em Sines, depois fica o José Seguro e depois fica o Gouveia Melo. É a minha bola de cristal. E isto vale tanto como as sondagens. Sondagens também é um assunto que havemos de abordar aqui, porque ninguém avalia as sondagens. As sondagens influenciam os resultados das eleições e ninguém as valida. E no final cometem erros de uma dimensão que, se fosse qualquer um de nós na sua profissão, era chamado a prestar contas. É que as sondagens em Portugal, para a direita e para a esquerda, para todos, cometem erros clamorosos e difíceis de entender, mas influenciam as eleições. Bom, ia ver para o Filipe Alexandre Raposo. O André Ventura, o António José Seguro e o Marcos Mendes. Portanto, é o que muda aqui, é o terceiro lugar, ok. Muito bem. E para a semana, temos convidado ou não? Para a semana temos convidado e é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Muito bem, cá o esperamos. E agora as notas finais. As notas finais. O livro desta semana é o Protocolo do Caos, que é do José Rodrigues dos Santos. Neste livro, de Protocolo do Caos, é um autor que leva-nos para o mundo da pós-verdade, da manipulação da informação através das redes sociais e das suas consequências ao mais alto nível, com a Rússia no centro da questão e sempre com o equilíbrio entre a verdade e a ficção. Também muito rapidamente, o livro é baseado em factos reais e aqui umas pequenas notas. É um homem encapuçado que sai do carro e abre fogo contra a multidão. Morrem dezenas de pessoas, incluindo bebés. Depois do massacre, tira a máscara e revela a sua identidade, que é o Tomás Noronha, que é um polícia na Rússia, é alertado para atividades suspeitas na cave de um prédio. O que descobre irá mudar a história. Uma família americana desfaz-se sem que perceba porquê. A tragédia arrasta para uma conspiração com os Estados Unidos. Isto é um livro inspirado em factos reais, que nos transporta-nos ao coração da atualidade mais escaldante e mostra-nos como a Rússia e os seus cavalos de Troia no Ocidente usam as redes sociais, enfim, há quem diga natural, para destruir o nosso mundo. São opiniões, há aqui e isso acho que está bem conseguido, que é a realidade com a ficção, juntar as duas coisas para também
naturalmente com a opinião pessoal do autor. É um livro um pouco extenso, em aqui alguns momentos repete-se, mas para quem gosta deste tipo de leitura, este romance acaba por ser também, digamos, para uma reflexão profunda sobre aquilo que se passa atualmente. Deixo aqui esta nota. A nota positiva desta semana, o destaque desta semana, vai para a TikToker ciniense Sofia Duarte. A Sofia Duarte, na área da literatura, foi destaque em órgãos de comunicação social nacionais. A Sofia tem participado em vários convidada para várias editoras para fazer palestras e para falar sobre aquilo que é a sua experiência e o gosto pela leitura, porque a Sofia não lia e começou a ler, e hoje é uma apaixonada pelos livros e tem sido convidada para várias sessões. É uma fã assumida de anotar os seus livros. A Sofia considera que, ao fazer isto, está a falar com as personagens. Depois de concluir um livro, gosta de regressar às suas anotações e relembrar o que sentiu durante a sua primeira leitura. A 14 de agosto lançou, a par com a Maria Faria, o podcast Nos Livros. É mais uma ceniense a marcar pontos, a nos deixar orgulhosos. É sinal também, e este programa também tem essa parte positiva, que é dar-nos a conhecer, não só de Sines, e também mais à frente também vamos continuar a fazer referência a pessoas com grande valor e que têm de outros concelhos, nomeadamente do Alentejo Litoral, mas neste caso de Sines, a Sofia Duarte. É também uma mais-valia, porque damos a conhecer à nossa região e em particular a Sines o grande valor, pessoas de grande valor, e neste caso jovens que muitas vezes passam ao lado da nossa comunidade e até do poder político, das instituições, mas temos aqui pessoas de grande valor e que nos deixam orgulhosos e que nos deixam felizes, e por isso também parabéns à Sofia Duarte, e que em breve também podemos convidar a Sofia para estar aqui no auditório da Rádio Sines para falar sobre a sua experiência. O poema desta semana, ou poesia, neste caso é um excerto de um livro e é muito rápido. As coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias e só os sábios conseguem vê-las, do Paulo Coelho. É conhecido, mas é muito atual. O convidado da próxima semana já transmitimos, é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que venceu as últimas eleições para a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Em relação às sugestões, às perguntas, aos comentários, podem enviar, e é com todo o gosto que recebemos a participação das pessoas que nos acompanham para politicaconfactos@radiosines.com. Domingo participem nas eleições e vamos ver quem é que ganhou Via Verde, não é? Depois temos que ver qual é o prémio. Pois, o prémio depois discutimos. Entretanto, eu já anotei e vamos ver quem é que ganha. Eu, de memória, já sei, portanto, eu vou estar a ver os resultados e ver quem é que ganha. Ficamos assim na reta final deste programa Política com Factos, um programa que está aqui na Rádio Sines todas as quartas e domingos, sempre depois das 11 da manhã. Está convidado a seguir connosco. Tenha um excelente resto de dia.